Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos nós. Nesse dia, que é o 16 de agosto de 2021, graças a Deus, né, irmãos? Estamos aí, fortes e firmes, pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Apesar do juízo, né, que Ele tem mandado aí sobre a terra, com essa peste, nessa pandemia que está aí no mundo. Isso aí é o juízo de Deus sobre a humanidade, certo? Não é isso? E como a igreja está no meio, né? Ela é a primeira a levar o juízo, como está escrito, né? Que o julgamento e o juízo começam pela casa de Deus. Então a igreja está sendo julgada agora. E esse é o julgamento, com certeza. Pestes, guerras, confusões, tudo isso aí são juízos do Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. E também do seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Porque perverteram a sua palavra, perverteram a verdade, né? Perverteram os mandamentos que ele deu, não é isso? Desprezaram seus profetas, matando-os, né? Desprezaram o seu Filho Jesus Cristo. É isso aí. Então o juízo está vindo aí a todo momento. São muitos os juízos. E essa peste aí, essa pandemia, essa Covid é uma delas, né? Por causa do pecado, da transgressão, da iniquidade, da abominação. Dos homens, né? E também das mulheres, né? E amém, né? Sim, meus irmãos, vamos continuar aqui com a nossa pequena meditação, né? Estamos falando aqui sobre os problemas da igreja, né? Que ela enfrentou nos anos 100. E nós vamos ver que todos eles continuaram depois dos anos 100, né? Certo? Vamos ver aqui um problema aqui no Atos 17, 18. Nós vamos ler aqui o seguinte, ó. Paulo estava lá em Atenas, né? Capital lá da Grécia, onde a idolatria lá era, né? A coisa mais abominável que tinha, né? Ou seja, acho que cada pessoa lá tinha um Deus, né? Cada mente, né? Tinha um Deus. Então, Paulo esteve lá em Atenas e lá ele foi pregar o evangelho. Ele pregou o evangelho lá no meio desse povo. Idolatria, e vamos ver aqui outras coisas mais, não é só idolatria não, vamos ver aqui. No 18, né? Capítulo 18. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, com Paulo, né? Uns diziam, o que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição, né? Então, o escritor aqui está falando aqui de filósofos, epicureus e estoicos, que contendiam com ele, né? E aí o que eles fizeram? Versículo 19. E tomando Paulo, levaram ao Areópago, né? Dizendo, poderemos nós saber que que nova doutrina é essa, de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então, para eles, né, era novidade o evangelho, né? Paulo esteve lá e nós sabemos aí o que foi que aconteceu, né? Paulo foi levado lá para o Areópago, né? Areópago era um espaço, né?
que havia lá onde eles faziam altares para os deuses, né? E aí, no versículo 22, o que aconteceu? Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrai não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, meus irmãos, qual foi o problema aqui? O problema dos filósofos, né? Filósofos epicureus e estoicos. Esse aqui foi um grande problema que a igreja começou a enfrentar também, porque naquela época, né? Não só naquela época como antes, né? Havia aí filosofias e mais filosofias, né? Teorias e mais teorias sobre, digamos assim, o assunto da criação, o assunto da vida, né? Do universo, né? Dos deuses, digamos assim, né? Dos ídolos, de Deus, do Criador, assim vai, e assim vai. Então os filósofos eles se ocupavam destas coisas e cada filosofia era uma doutrina, e né? Até hoje, certo? É um corpo doutrinário que quer explicar o quê? Quer explicar a origem do homem, a origem do universo, né? A origem da vida, não é isso? E algumas vão além, né? Procuram mostrar também qual vai ser o fim do universo. Como é que vai ser o fim da vida, do universo, coisa desse tipo. Coisas futuras, né? Então nós vemos aqui que isso aqui já começou também a ser um problema, né? Nós vamos ver aí algumas coisas, né, sobre essas filosofias, porque elas tinham algumas coisas, né, que, digamos assim, elas se conformavam com algumas doutrinas apostólicas, com algumas doutrinas da igreja, né? E aí o que aconteceu? Quer dizer, essas pessoas começaram a crer, né, na salvação, no Senhor Jesus, na igreja, porque haviam sinais, né? Haviam sinais reais, e aí então eles passaram a crer na igreja, mas eles vinham lá com os seus estrumes, né? Como dizia Paulo, né? Tive tudo por estrume, ou seja, tudo aquilo que tinha na minha cabeça era estrume, joguei tudo fora. Então eles vieram para dentro da igreja, trazendo aí as suas, né? As suas ideias, né? Suas ideologias, suas filosofias, suas teorias, suas teologias, né? Algumas contrárias à palavra. É isso? Então aí no Atos 17, 18, nós vemos aí essa demonstração, né? Do tipo de problema que a igreja enfrentou. Nós vimos aí, né? Vários já. E Paulo ele faz menção ainda em Colossenses, né? Ó. Lá em Colossenses ele também fala disso, no 2:8. O que ele vai dizer aqui? Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade habita no Senhor Jesus. O Espírito, na sua totalidade, habita nele, como também habita no Pai. Né? Os apóstolos foram as pessoas, né, humanas que receberam a maior porção do Espírito. Então essa porção deles foi a maior porção, por quê? Porque eles tinham que enfrentar esses negócios aqui que a gente está vendo aqui. Tinham que enfrentar o Império Romano, tinha que enfrentar os judeus, as religiões, né?
Tinha que enfrentar isso aí tudinho no começo da igreja. Sim, vamos parar por aqui hoje, já são 10 minutos, amanhã nós continuaremos, né, se Deus quiser. Paz seja com todos nós e amém.